Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje é dia de um super pacotão de indicações pensando nas equipes da Série C do Campeonato Brasileiro. O pessoal da Série A, da Série B não está podendo contratar, mas a galera da Terceirona pode ainda contratar atletas livremente no mercado. Então pensando nisso, vou trazer aqui 8 nomes que na minha opinião poderiam ser reforços interessantes que caibam também dentro do orçamento de boa parte das equipes que está disputando a Terceirona do Campeonato Brasileiro. Então se você torce para algum time da Série C ou se torce para algum outro clube e quer ver possíveis boas indicações, fica aqui com a gente, se inscreve no canal, deixa o likezinho, compartilha para os amigos, marca o dirigente da sua equipe, seja no nosso Instagram, aqui mesmo no YouTube, nas outras redes sociais, marca, manda para todo mundo, quem sabe algum desses novos não chega, para reforçar a sua equipe, tá bom? Último recado. Antes da gente começar, quero saber se você já conheceu e se você já se cadastrou na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação, e não vai esquecer de usar o nosso link e o nosso cupom, que estão aqui na descrição desse vídeo. Show de bola? Bem, sem mais delongas, vamos lá. Lembrando, pessoal, eu normalmente evito recomendar atletas de outras equipes que disputam a Série C. Então o nosso mercado ficou restrito a jogadores sem clube, jogadores que estão disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, jogadores que estão jogando fora do país, jogadores de equipe de Série A e B que estão sem espaço, poderiam ser emprestados para os times da Série C. E também é sempre legal lembrar a vocês que a condição financeira das equipes da Série C nem sempre é tão divulgada assim. A gente sabe que o orçamento das equipes é bem baixo, então não esperem aqui grandes craques. São indicações de oportunidades no mercado dos jogadores que podem compor elencos dentro de uma Série C, tá bom? Vamos começar pela defesa. Normalmente esses vídeos a gente começa assim, falando sobre o zagueiro Matheus Salustiano, pessoal, 29 anos de idade, disputou o último Campeonato Paulista pelo São Bernardo, chegou até a estrear já na Série D dessa temporada, jogador de 29 anos de idade, que ano passado fez um ótimo Campeonato Paulista pela Ferroviária de Araraquara, foi para o Goiás, que subiu, né, da Série B para a Série A do Brasileirão. Ele infelizmente não teve muito espaço, não teve uma grande sequência de jogo com a camisa do Verdão, mas mais uma vez volta para o futebol paulista, faz um campeonato interessante nessa temporada, mais uma vez titular absoluto, já iniciou a Série D também como titular da equipe paulista. Eu acredito que para dentro do contexto de uma Série C ele pode sim performar em bom nível. Eu acho que é um jogador que boa parte dos times da Terceirona consegue tirar do São Bernardo. Não deve ser tão baratinho assim, né, porque o futebol paulista tem uma força econômica razoavelmente alta, mas eu acho que é um nome possível sim de ser contratado, tá bom? Passamos do zagueiro Matheus Salustiano, que eu acho que é uma peça interessante até para ser titular em boa parte das equipes da Série C. Agora eu vou passar para um jogador que joga, né, que pertence, né, não joga, a uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Começou muito bem nas categorias de base, chegou até a jogar em seleção de base, ser cogitado como titular da equipe principal do Fluminense, que é o lateral esquerdo Jefté, de apenas 18 anos de idade, foi eleito um dos grandes craques, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17, lá em 2020, quando o Fluminense foi campeão, né, da Copa do Brasil, chegou à final também do Campeonato Brasileiro daquela edição. Mas quando começou a temporada passada, seja pelo time Sub-23, pela equipe Sub-20, ele foi perdendo espaço, chegou até a estrear na Copinha desse ano como um titular da base do Fluminense, mas foi barrado. Hoje em dia ele é reserva do Marcos Pedro, dentro do contexto da categoria de base do Fluminense. Eu não sei se o tricolor carioca vai querer emprestar ele para um time da Série C do Campeonato Brasileiro, talvez tente ainda aproveitar ele na categoria de base, ou então colocar num clube da Série B do Brasileirão, mas se o pessoal ficar atento, começar a perceber que ele está ficando sem espaço até dentro do contexto da base do Fluminense, eu acho que vale a pena tentar um empréstimo para tentar recuperar o futebol desse jogador. É um menino muito novo, um menino que nos seus melhores momentos pelo Sub-17 realmente mostrou muita coisa interessante. É um cara que poderia agregar muito dentro do elenco das equipes da Série C, tá bom? Saindo do setor defensivo, já passando para o meio de campo, vou falar sobre o meia Railson, de 30 anos de idade, jogador que pertence ao São Raimundo, do Amazonas. É um jogador que na temporada passada, jogando Série D do Campeonato Brasileiro, teve uma ótima temporada, né? Marcou 14 gols em 29 partidas. Esse ano ainda não está com aquele mesmo desempenho do ano passado, mas é um jogador interessante, experiente, né? 30 anos de idade, fez uma boa temporada no ano passado. Se a gente pensar em nível de orçamento,
eu acho que ele tem uma condição bem interessante de se encaixar em praticamente todas as equipes da Série C. Claro, ele acabou de chegar ao São Raimundo, né, do Amazonas, também jogou no Independente do Pará nessa própria temporada, mas a gente sabe que dentro desse mercado de Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, os caras se movimentam bastante ao longo do ano, jogam por 2, 3 equipes, não é um problema ele ter acabado de chegar a uma equipe da Série D. Claro que vai ter que ter negociação, mas eu acho que é sim possível algum clube fazer a captação, tá bom? Outro meio campista, um jogador que até já teve passagens por Sub-20, Sub-23 de Internacional e Corinthians, acabou não conseguindo se firmar nessas equipes. Tem até um scout que eu fiz aqui para ele quando ele chegou à base do Corinthians, é o meia Matheus Melo, que é bem jovem ainda, 23 anos de idade, disputou o último Campeonato Paulista da Série A2 pela Linense de São Paulo, um jogador que misteriosamente não foi um titular absoluto da Linense, ele até entrou em campo em quase todas as partidas, mas a gente percebe que a maioria das vezes ele veio do banco de reservas e mesmo assim, quando conseguiu jogar, conseguiu participar de muitos gols, né? 8 participações diretas, estão vendo os números dele na tela, nesse Campeonato Paulista da Série A2. Se a gente pegar por minutos dentro de campo, realmente é uma média de participações bem elevada. É um cara que já passou por Internacional, já passou por Corinthians, precisa ainda se firmar na carreira, está em processo claro de evolução, apenas 23 anos de idade. Eu acho que poderia ser uma opção para o setor criativo, para muitos times da Série C, tá bom? Outro jogador, eles são polivalentes, pode jogar como lateral direito, pode jogar como volante, vem atuando como um meia de criação. Também outro jogador que já passou pela base do Fluminense, que é o meio-campista, hoje vamos chamar ele assim, né? O meio-campista Rafinha, de 28 anos de idade, que fez especialmente uma boa reta final de Campeonato Carioca pelo Madureira. Como eu falei, é um jogador experiente, um jogador que começou pelo Fluminense como volante, chegou a quebrar um galho na lateral direita e fez até um bom início de carreira como profissional em 2013, depois perdeu muito espaço pelo Flu, foi rodando por muitos times aí do nosso futebol, jogou até fora do país um pouquinho, e esse ano, em 2022, ele parece que começou a se reencontrar um pouco no Madureira, teve partidas interessantes. Não acho que é um cara que vai chegar para mudar o patamar de nenhum time na Série C, mas pelo menos composição de elenco, o cara é polivalente, eu acho que poderia ser uma boa opção, tá bom? Outro jogador ofensivo agora, mais um meio atacante, um cara que joga aberto pelos lados do campo, tem habilidade, tem um bom poder de criação, é o meio atacante Valdeci, 27 anos de idade, que ano passado fez parte do elenco do Coritiba na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse momento ele se encontra sem clube, está livre no mercado, não é uma negociação tão difícil. É um cara que, se a gente olhar os números, ele nunca consegue ter um grande rendimento ao longo das temporadas, mas pelo menos eu, Felipe, quando fiz a análise dele lá para o Coritiba, na temporada 20 para 21, eu percebi alguns predicados interessantes. É um cara que ainda não é muito intenso, ele perde um pouco por isso, mas é um cara que tem um bom drible, é um cara que até tem uma visão de jogo interessante. Faltou muita sequência de jogo pelas equipes onde ele passou, talvez chegando no contexto de Série C, tendo mais minutagem, enfrentando um nível técnico um pouco abaixo, ele possa ter mais sequência, readquirir a confiança e jogar um bom futebol. Tecnicamente, eu acho que ele tem espaço na Série C, é um cara que está sem clube, então a negociação é simples, né, na teoria. Ele não foi tão bem por uma equipe de Série B no ano passado, então talvez o mercado para ele esteja começando a se encaminhar para o contexto de Série C. Ele fez muitas temporadas no Paraguai também, jogando pelo Sportivo Luquenho, então eu acho que é um nome que vale a pena ser tentado, tá bom? Outro jogador, um que dessa vez está jogando fora do país, mas ano passado, dentro de um contexto bem terrível da sua equipe, conseguiu se salvar na Série C, que é o centroavante Bruno Paraíba, de 27 anos de idade, que nesse momento está jogando pelo Ventforet, equipe da segunda divisão do futebol japonês, mas ano passado fez uma Série C, vamos dizer assim, razoável, com a camisa do Figueirense. Ele marcou 5 gols na competição, deu algumas assistências, ele não foi titular em todas as partidas, então a gente pegar por uma minutagem, ele teve uma média de quase 0,4 participações diretas para gol por partida. Chegou recentemente a equipe japonesa, o Ventforet, mas ele não vem jogando tanto lá, foram apenas 5 partidas com 2 gols marcados, então eu não sei se seria tão difícil assim tentar repatriar o Bruno Paraíba. Já conhece a competição, jogou razoavelmente bem dentro do Figueirense, péssimo na última terceirona, eu acho que ele poderia se encaixar em algumas equipes, tá bom? Por último, pessoal, talvez seja o nome com mais hype dentre todos esses que eu vou falar, também acho que é um dos mais difíceis para as equipes conseguirem contratar, é o centroavante Mário Sérgio, pessoal do Piauí, o grande artilheiro do futebol brasileiro nessa temporada. Claro que está jogando Copa do Nordeste, jogando Campeonato Piauiense, Série D do Campeonato Brasileiro, mas já são 20 partidas e 20 gols marcados nessa temporada de 2022. É um jogador jovem ainda, tem uma idade razoável, 26 anos de idade. Eu tenho certeza que o Fluminense do Piauí vai fazer jogo duríssimo para liberar o jogador, mas se, por exemplo, equipes como Vitória, Paysandu,
Remo, ABC, aquele pessoal que tem uma camisa mais pesada dentro do contexto do nosso futebol, até mesmo alguma equipe paulista que esteja jogando a Série C com um pouco mais de grana, não sei se seria um cenário impossível. Ele já teve chances em equipes maiores do nosso futebol, não conseguiu performar muito bem, então acho que o pessoal da Série A, por exemplo, os grandes clubes da Série B não vão abrir tanto o olho, o jogador pode estar aí. Uma ótima oportunidade de mercado para reforçar as equipes da Série C, tá bom? Antes da gente dar sequência, para a gente ir para a parte final do nosso vídeo, convidar todo mundo a conhecer o nosso cupom de desconto, hein, pessoal, quem não gosta de um descontão lá na Centauro, galera. Com ele, o FB Scout 10, vocês ganham 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Tem camisa oficial, produtos oficiais de um monte de times do nosso futebol, de várias equipes, da Série C, bola da Copa do Mundo, produtos de malhação, casacos, enfim. Tem tudo lá pra vocês e com o nosso cupom tem desconto. Vou deixar também ele e o link na descrição, tá bom? Encaminhando para a reta final. Essa é a nossa listinha, 8 nomes. Quero que você me conte nos comentários qual jogador você mais gostou. Me diz qual é o seu time, quero saber qual torcida apareceu em mais peso aqui no nosso vídeo. Diga quais posições você quer. Se tem algum jogador que eu esqueci, você que torce para um outro time. Pô, no meu time tem um jogador que tá sobrando, poderia ser emprestado para uma equipe da Série C, conta também nos comentários, beleza? Um grande abraço a todos, espero muito que vocês tenham gostado e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais vídeo de indicação, scouts, análises, por aí. Valeu! Na Bet Nacional, pequenas profecias podem valer grandes retornos. Quase todos os dias tem apostador profetizando com menos de 10 e ganhando milhares de reais. Profetizou, ganhou, sacou via Pix com cotação sem igual. Vamos profetizar, jogador! Bet Nacional, aqui dá jogo!